Querido Senhor, te agradecemos. Já estamos chegando ao final desse pequeno acampado aqui que tu permitiste que tivemos um tempo muito lindo, muito especial, abençoado. Foi possível de nós abordar e compreender muitos temas interessantes, importantes e novos. Senhor, obrigado por nos guiar espiritualmente, querido Pai. Também quero aproveitar essa hora para encerrar o tema do marcar tempos. Em cada hora eu pedi que nos ajudes para compreender os textos corretamente. Isso também que seja o caso agora, nessa hora, para que podemos sair com uma convicção, Senhor, de entender e interpretar de acordo com a Tua vontade. Pelo nome de Jesus, abençoe-nos, por favor, mediante o Espírito Santo, Senhor. Amém. Ok, estamos na página 14. Se vocês têm... Me avisam quando vocês estão presentes, não somente fisicamente, mas também. Página 14, nas notas. Temos o texto número 6 aqui, que gostaria de ler com vocês. Essa é a última hora que vamos ter aqui nessa minissérie sobre a temática de marcar, de colocar tempos. Até esse momento, o que eu queria demonstrar a vocês é que, profeticamente, a Bíblia indica, linha sobre linha, que o tema de colocar tempos, o tema do tempo, é um tema profético que sempre chega à geração pouco tempo antes do fechamento da Porta da Graça. Acho que podemos ver isso em diferentes histórias. Depois de ver isso, queríamos ver agora alguns textos onde Helena White fala sobre marcar tempo profético, estabelecer tempos, ou sobre o que ela acha significa, o que ela explica o que significa quando o anjo de Apocalipse 16 fala que tempo não seria mais. Então, esses textos nos interessam porque queremos saber como o Espírito de Profecia compreende o tema. Porque usamos esses mesmos textos por muitos anos para demonstrar que nós não podemos colocar tempos. E agora não queremos rebelião, não queremos nos apoiar aos textos que usamos, mas parece que não entendemos bem todos esses textos no passado. E por isso estamos fazendo esse estudo, olhando alguns textos. Tem muitos textos, tem demais textos para poder ler todos aqui, mas acho que temos alguns textos importantes aqui para ver essa temática. Então aqui esse texto é de Life Sketches, 77.3, texto número 6. Diz assim: enquanto visitava a casa do ancião Washington Morse, e leímos esse texto, mas quero enfatizar uma coisa novamente. Eu estava muito doente. Oração foi oferecida em meu favor e o Espírito de Deus repousou sobre mim. Foi levado em visão e alguma coisa me fora mostrada sobre o caso do Elder Morse em conexão com a decepção de 1844. O ancião Morse havia sido firme e coerente na crença de que o Senhor viria naquele tempo. Mas quando o período passou, sem trazer o evento esperado, ele ficou perplexo e incapaz de explicar o atraso. Então aqui ela está falando do desapontamento desse homem. Quando aconteceu o desapontamento? 22 de outubro de 54. E ela chama esse momento o período que passou. O período passou.
sem trazer o evento esperado. Ele ficou perplexo e incapaz de explicar o atraso. Embora amargamente desapontado, ele não renunciou à sua fé, como alguns fizeram, chamando-a de uma ilusão fanática. Mas ele estava desorientado e não conseguia entender a posição do povo de Deus no tempo profético. Ele tinha sido tão sincero em declarar que a vinda do Senhor estava próxima, que quando o tempo passou, ele estava desanimado. Primeiramente, ele fala quando o período passou, e logo ele chama isso o tempo. Então, tem o período e o tempo. Então, o que aconteceu aqui? O que passou? Simplesmente, você poderia dizer o tempo passou, e não há mais tempo por esse motivo. Mas, ao mesmo tempo, você deveria entender que esse tempo que passou simplesmente significa aquele período passou. 8.300 anos passaram. Isso é o que acontece aqui, quando Helena White fala do tempo, que não haria mais tempo. Não há mais 2.300 aqui. Passou e passou. Ok? E embaixo, onde no seguinte quadrado, na metade mais ou menos, fala assim: o número que tinha sido pregadores ativos e exortadores em 1844 agora parecia ter perdido suas amarras e não sabia onde estávamos no tempo profético. E novamente a pergunta, porque eu sei que compreendemos isso bem, por que eles não sabiam onde estavam? Se perderam no tempo. Por que se perderam no tempo? Esperaram a vinda de Cristo. Eles estavam aqui. Olhando para trás, não aconteceu nada. Olhando para esse lado, tampouco sabiam. Estão perdidos no tempo. Porque isso deveria ser a vinda de Cristo. Jesus não veio. Não apareceu. Então, mas além disso, qual é o problema deles? Qual foi o problema deles? O que eles fizeram, na verdade, eles fizeram a experiência, porque aqui sim aconteceu uma coisa, todo mundo sabe. Aqui aconteceu algo sim. Mas essa experiência eles fizeram um engano. De isto aqui, eles fizeram um, com H, um engano. Ok? Eles não compreenderam. E porque isso fizeram disso um engano, na experiência, na interpretação deles, agora estão perdidos no tempo. Ok, seguinte texto, seguinte página. Isso é de Live Sketches 80. No original do que foi tomado isso aqui, esse texto vem antes do texto que lemos só agora. Eu vou ler Live Sketches 80, página 221.1. O que precede relativo à definição do tempo. E quando aqui traduzem definição do tempo, em inglês, na verdade, é time setting, marcar tempos, colocar tempos. O que precede relativo a colocar tempos foi impresso há quase 30 anos e os livros foram distribuídos em todos os lugares. No entanto, alguns ministros que afirmam estar bem familiarizados comigo fazem as declarações que eu tenho estabelecido vez após vez para o Senhor vir aqueles tempos e aqueles tempos se passaram. Mas aqui em inglês fala para colocar o tempo da vinda do Senhor. Set time. I have set time after time for the Lord to come. Eu coloquei tempo tras tempo para a vinda do Senhor. Então, vocês lembram a lista que tínhamos aqui ontem? A lista dos anos para a vinda do Senhor?
algumas pessoas falaram que ele fez essas coisas, colocou tempo e tempo e tempo. Aqueles tempos passaram, se passaram. Portanto, minhas visões são falsas. Essas declarações falsas, sem dúvida, são recebidas por muitos como verdade. Aqueles que me conhecem, então familiarizados com o meu trabalho, não farão tal relato com sinceridade. Este é o testemunho que tenho suportado desde a passagem do tempo. Então, novamente, o tempo passou. Vocês já compreendem, já estão repetindo várias vezes o uso dela, de essa frase, o tempo passou. Essa data passou, já não há mais tempo, ok? Dessa passagem do tempo em 1844. Vez após vez haverá outros que passarão. Se vocês têm um documento, estamos na página 15, 14, depende da versão. Texto número 7. Estamos na metade mais ou menos. Se eu tivesse visto em visão e prestado meu testemunho em tempo definido, eu não poderia ter escrito e publicado em face deste testemunho que todas as vezes que deveriam ser marcadas, novamente em inglês é colocado um tempo, deveriam ser time set, passariam, pois o tempo de angústia deve vir antes da vinda de Cristo. Então, ela leva o argumento aqui a outro problema, como o irmão falou. A segunda vinda de Cristo, eles estão procurando de compreender isso aqui. E ela fala, é absurdo estabelecer tempos aqui para a vinda de Cristo. É absurdo. Por quê? Porque ainda tem que vir primeiramente o tempo de angústia. Então, vocês colocando o tempo para o próximo ano, não faz sentido, porque o tempo de angústia nem passou ainda. Ok? Um argumento muito simples em contra daqueles que colocaram tempos para a segunda vinda. Certamente, nos últimos 30 anos, isto é, desta publicação, dessa declaração, eu não estaria inclinado a marcar um tempo para que Cristo viesse. Então, isso também é outra coisa que vamos ver, que ela é muito específica. Quando ela fala de marcar tempos, ela fala do fim de um período profético ou fala da vinda de Cristo. Então, não vou fazer isso, não vou colocar um tempo para a vinda de Cristo. Também vou colocar um tempo para o fim de 2.300 anos, ou o fim de 2.520 anos. Ok? Estabelecer tempos diferentes para o Senhor vir e instalá-lo sobre seus irmãos. Mas o Senhor me mostrou que esses tempos passariam, porque o tempo de angústia deve vir antes da vinda de Cristo, e que cada vez que isso fosse estabelecido, é passado. Só enfraqueceria a fé, enfraqueceria a fé do povo de Deus. Não tem este testemunho que esteve antes do público quase 30 anos em forma publicada, foi cumprido em todo particular. Os adventistas do primeiro dia estabeleceram o tempo e, apesar dos repetidos fracassos, reuniram coragem para estabelecer novos tempos. Então, por que eles colocariam novos tempos? Não foi visível aqui uma segunda vinda de Cristo nessa data. Então, esses adventistas do primeiro dia, que eles não fizeram a reforma de aceitar o sábado, colocaram data e data e data. E por que eles fariam isso? Porque eles fizeram disto um engano. Ok? Eles não aceitaram a profecia. A profecia que não falou disso, senão falou disso aqui, desse evento. Eles simplesmente não aceitaram isso. Deus não os levou a isso. Muitos deles denunciaram o tempo profético
é um cumprimento de eventos marcantes na profecia, porque o tempo passou em 44 e não trouxe o evento esperado. Eles rejeitaram o verdadeiro tempo profético. E o inimigo teve poder para trazer fortes ilusões sobre eles, para que eles acreditassem em uma mentira. Eu tenho prestado o testemunho desde a passagem do tempo em 44. Que não deve haver um tempo definido para testar o povo de Deus. Então, o tempo que foi definido para testar o povo de Deus, que foi? Foi este aqui. Este foi o tempo para testar o povo, aqui nesse ponto. Não há outro, por quê? Porque já acabou, já confirmou. Por que você queria estender os 2300? Por que queria fazer outro desse aqui? Não, acabou, se cumpriu. Eles querem estender esse tempo, querem levar, porque eles rejeitam essa história. Essa é a lógica. E não é muito complicado ver isso. Ok, seguinte texto, página 8. Se você tem alguma dúvida aqui, uma pergunta, por favor, perguntam. Levanta a mão, podemos parar, voltar, ok? 8. Página 16, exato. Manuscript Releases, tomo 16, página 177.2. Acreditava firmemente em tempo definido em 1944. Mas esse tempo profético não me foi mostrado em visão, pois foram alguns meses após a passagem desse período de tempo antes que a primeira visão me fosse dada. Houve muitos proclamando um novo tempo depois disso, mas me foi mostrado que não deveríamos ter outro tempo definido para proclamar ao povo. Todos os que estão familiarizados comigo e com a minha obra testificarão que eu tenho dado apenas um testemunho a respeito de colocar tempos. Se você toma isso de novo e aplica isso para nós, acho que você está fazendo um erro. Ela fala, eu não coloco outro tempo, não estabeleço outro tempo definido, não há um novo tempo, porque esse tempo já se cumpriu, já passou. Colocar um novo tempo seria entender isso como um engano. Seria não aceitar isso aqui. Porque você não pode descobrir um novo se inventar um novo tempo. Colocar um tempo seria pegar este e colocar aqui ou aqui. Ok? Isso simplesmente é o problema. E ele fala, não dá para fazer isso. Não vou fazer, não fez isso nunca. Ok. Bom, o seguinte texto também é um texto conhecido. Isso é do Comentário Bíblico, volume 7, páginas 971.3. Esse é o texto número 9 que temos aqui na mesma página. Olha todo o texto para entrar no contexto. O poderoso anjo, esse texto aqui é importante porque esse anjo fala que tempo não seria mais. O poderoso anjo que instruiu João não era menos do que Jesus Cristo. Colocar seu pé direito no mar e a sua esquerda sobre a terra seca mostra a parte que ele está agindo nas cenas finais do grande conflito com Satanás. Esta posição denota seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. A controvérsia havia se tornado mais forte e mais determinada de era para era. E continuará a fazê-lo até as cenas finais, quando o trabalho magistral dos poderes das trevas atingirá seu auge.
Satanás unido a homens maus enganará todo o mundo e as igrejas que não receberam o amor da verdade. Mas o anjo poderoso exige atenção. Ele chora ele clama com uma voz alta. Ele deve mostrar o poder e autoridade de sua voz àqueles que se uniram a Satanás para se opor à verdade. Continua na seguinte página. Depois que esses 7 trovões emitiram suas vozes, a injunção vem a João quanto a Daniel em relação ao livrinho. Se lê as coisas que os 7 trovões proferiram. Elas se relacionam com eventos futuros, que serão reveladas em sua ordem. Daniel permanecerá na sua... como seria? Sorte? Mesmo assim? Ok. Na sua sorte. Ao final dos dias. João vê o livrinho desse lado. Então, as profecias de Daniel têm o devido lugar nas mensagens do primeiro, segundo ou terceiro anjos e serão dadas ao mundo. O descelamento do pequeno livro foi a mensagem em relação ao tempo. Aqui, lembramos que vimos ontem o descelamento, começou em 1798, o livro é descelado em 1840, e essa mensagem agora, a mensagem do primeiro e segundo anjo, essa mensagem é uma mensagem relacionada ao tempo. Foi uma mensagem em relação ao tempo. Isso não é nada complicado ou enigmático, porque eles têm que compreender isso aqui. O evento que terminaria aqui nesse momento. Um evento que é totalmente completamente compreendido por o elemento do tempo. Você tem que entender que isso marca aqui o 10º dia do 7º mês. E dessa lógica, você compreende o que aconteceria aqui, nesse momento. Tem esse período profético. É uma mensagem que você não pode separar do tempo. O elemento do tempo é parte importante, essencial dessa mensagem. Ok? Para encontrar esse momento aqui. Mas não era na segunda vinda de Cristo. Continuamos, é o mesmo texto, seguinte parágrafo. Os livros de Daniel e do Apocalipse são um é uma profecia, o outro é uma revelação. Um livro selado, o outro um livro aberto. João ouviu os mistérios que os trovões proferiram, mas ele foi ordenado a não escrevê-los. A luz especial dada a João, que foi expressa nos 7 trovões, era uma delineação de eventos que aconteceriam sob as mensagens dos primeiros e segundos anjos. Não era melhor que o povo soubesse essas coisas, pois sua fé deve necessariamente ser testada. Na ordem, então, quando a fé tem que ser testada, e essa é uma mensagem de tempo, então o teste tem que ver com o quê? Com o tempo. Ok? Nessa história, nesse caso. Na ordem de Deus, as verdades mais maravilhosas e avançadas seriam proclamadas. As mensagens do primeiro e do segundo anjo deveriam ser proclamadas. Mas nenhuma luz adicional deveria ser revelada antes que essas mensagens tivessem feito seu trabalho específico. Isto é, representado pelo anjo de pé, com um pé no mar, um pé na terra, um pé no mar, proclamando com um juramento muito solene que o tempo não deveria ser mais.
E que é essa proclamação? A proclamação simplesmente é o anúncio aqui desse dia, desse evento. Ok? Então, se eles têm uma mensagem de tempo, se eles colocam tempos, se eles são testados à base do tempo, ela não está falando aqui geralmente de circunstâncias onde o tempo é importante. Ela está muito especificamente falando aqui dessa profecia, que está baseada em tempo, que tem uma prova baseada em tempo. E nesse caso aqui, podemos falar de colocar um tempo. E nesse caso também podemos dizer que tempo não será mais, porque esse tempo se cumpriu. Seguinte parágrafo. Este tempo que o anjo declara com um juramento solene, não é o fim da história. Então, esse tempo profético, esses períodos proféticos, esse fim desses períodos proféticos, não são o fim da história desse mundo, nem do tempo probatório, mas do tempo profético, que deve preceder o advento de Nosso Senhor. Ou seja, as pessoas não terão outra mensagem no tempo definido. Por quê? Porque acabou. Já acabou. Já se cumpriu esse tempo definido. Após este período do tempo, que vai de 42 a 44, não pode haver um traçado definido do tempo profético. Após esse período do tempo. Por quê? Porque simplesmente já cumpriu. Já se cumpriu. Alguém tem problema com isso aqui? Com a interpretação? Parece claro ou ainda estamos um pouco lutando com a compreensão disso aqui? Não? Acho que é muito claro. Já vimos muitos textos onde ele fala dessa maneira. Sim. Eles tinham conhecimento das 12.300 tardes e manhãs? Sim, perfeitamente. Mas eles não pararam para estudar sobre isso? Eles preferiram pegar isso como a vinda de Jesus? Sim, eles pararam de estudar toda a sua vida em estudar isso, mas eles não conseguiram ver o que acontece na verdade nesse momento. E como eles não conseguem ver o que foi que aconteceria nesse momento, na verdade, que foi Cristo entrando no lugar santíssimo, então eles fizeram conclusões erradas. É mais ou menos assim. Se você acha que você vai ter uma visita de sua família, você vai preparar a casa para essa família. Mas de repente só vem o vizinho que queria prestar uma coisa. Então você não preparou-se adequadamente a essa visita. Só foi um vizinho que queria prestar-se pão. Você achou que a sua família vai se visitar. Então você prepara-se diferente de acordo à compreensão desse evento. Eles se prepararam de uma maneira falsa. Acharam que Jesus iria vir. E simplesmente, eles tinham muito estudado. Eles sabiam a hora da chegada, sabiam muitas coisas, sabiam o momento exato, o tempo exatamente. Somente não sabiam quem vai vir, aonde. Mas eles não conseguiram identificar porque o livro de Daniel ainda não havia sido selado? Não. Eles poderiam ter compreendido isso. Mesmo eles usaram os argumentos que depois, hoje em dia, nós estamos usando para identificar o que aconteceu. Mas eles como que estavam cegos com a sua interpretação desse evento. Ok. E eles levaram consigo toda uma história. Eles não foram os primeiros que esperaram a vinda de Cristo. Temos o terremoto em Lisboa, aqui, caída das estrelas, não? O sol escurecido. Toda uma gerações estão aguardando a vinda de Cristo. Vinda de Cristo, vinda de Cristo. Todo o tempo já, todo mundo estava vendo essas coisas acontecer. Agora sim, como que foi impossível para eles ver que a Bíblia não estava falando disso. Isso foi um erro deles.
Ok. Bom, texto número 10. Último texto. Um texto breve. Talvez podemos ler alguns textos mais que achei depois, que não coloquei aqui nesse documento. Esse texto do primeiro é escrito 74.2. Esse texto é um pouco diferente. Fala assim: o tempo não tem sido um teste desde 1854. Acho que isso compreendemos. Não tem sido um teste desde 1854. Por quê? Porque já passou o teste. Já foi aqui. Então, esperar o teste do tempo aqui seria não compreender que o teste foi aqui. O teste já passou. Então, já foi um teste. O tempo não tem sido um teste desde 44 e nunca mais o será. Então, como podemos compreender isso? O que quer dizer ela que nunca mais será um teste? Se nós então colocamos tempos aqui 2019, 2016, 14, 2020, é importante compreender isso ou não? Depende da nossa vida de compreender essas coisas, sim ou não? Sim, então é um teste ou não é? Mas ela fala que não. Ela fala, nunca mais o tempo será teste. Mas aquele tempo que ela está dizendo que não é beleza, 2300 ou... Ok, é uma maneira de responder isso, eu acho. Não? O tempo não tem sido um teste desse 1954. Você pode argumentar que ele está falando desse tempo aqui. Omar, Sim. no caso, não estaria falando que o nosso teste agora não seria em relação ao decreto dominical? Acho boa a resposta. Olha aqui o... Ela pode dizer assim, o teste não é mais com o tempo, agora Aham. o teste vai ser outro, é o decreto. Isso, exatamente, não? Eu acho isso também. Não, isso não quer dizer que não temos mais testes, uma coisa, e não temos mais tempo, mas o teste para as outras gerações vai ser outro. E aqui coloquei alguns textos do conflito, grande conflito, 605.2. O sábado será a pedra de toque. Em inglês fala o grande teste, the great test. O sábado será o grande teste da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Depois, esse outro texto, Life Sketches 80, já temos lido. Podemos ler quase uma das últimas frases, onde fala, ao final, o grande teste não foi, no tempo foi em 43 e 1954. Então, já passou, não vamos ver mais esse teste. Esse teste, em base do tempo, já passou. Não vamos ter mais esse tipo de teste. Ok? O Cristo triunfante, 188.5. A história se repetirá. Nesta época, a grande prova será... Ele não fala o tempo. Ele fala sobre a observância do sábado. Então, falando da grande prova ou do grande teste, está dizendo, isso não é de nosso tempo. Dessa maneira, o tempo não será mais um teste. O grande teste para esse tempo será, para esse tempo, está nos mandamentos de Deus, etc. Tem vários textos onde ele diz algo assim, algo similar. Aquele outro que a gente leu antes ali que fala, né? O grande teste foi em 43, 44. Todos os que marcaram o tempo desde esses grandes tempos, os marcados em profecia estavam enganados e sendo enganados. É como ela sempre fala de tempo, né? Tipo, ela está falando sempre a palavra tempo, assim. Ela não fala algum texto
pelo menos eu nunca vi ela falou assim, marcar uma data assim, ela sempre está se referindo a 2.300 anos, parece sempre. Né? Muito específico. Se você não dá esses textos no seu contexto, você não pesquisa quando ela fala de que está falando, o que está pensando ela, bom, então você pode argumentar, não seria mais tempo, vocês colocam tempos. Mas também, quase, em caso de todos os textos que temos lido aqui, ela fala muito especificamente dessa história, desses eventos, que já passaram e desse logo não serão mais teste. Ok? Outra coisa interessante é que ela sempre coloca no plural. Tempos. São duas profecias, né? Ok? Sim, isso também, exatamente. Então, mais uma ideia aqui desse texto de Primeiros Escritos. Quando fala, o tempo não tem sido um teste desde 44 e nunca mais o será. Para mim implica isso, uma coisa interessante, eu acho, que simplesmente nós não vamos errar, não vamos fazer um erro enquanto ao tempo. Se nós estabelecemos tempo, 9 de novembro de 2019, se estabelecemos essa data, e ela fala, nunca mais será o tempo um teste, é porque não vamos errar nisso. Não vai ser um erro. Não vai ser um teste para nós. Não significa que não vamos estabelecer tempo. Simplesmente não vai ser um teste, porque não vamos errar. Vai ser assim, queridos irmãos. Isso é o que eu acredito que significa isso também. Ok? E depois, você pode falar e argumentar, o grande texto para essa geração não é o tema do tempo, é o sábado. Porque o tempo vai ser cumprido, né? O que você acredita, né? Sim. Não vai ser aquele teste para testar quem estava fiel ou não. Exatamente. Não temos isso. Então, essas profecias de tempo que marcam eventos do início da história, esses todos passaram. Não temos esses períodos proféticos. Okay. O que vocês lembram que Jeff apresentou aqui nessa série de palestras, na terceira palestra mais ou menos, acho, ele falou sobre marcar tempos. Ele deu aqui uma lista de tempos que podemos marcar. Ou como aqui também. Aqui marcamos muitos tempos, mas esses tempos não são a mesma coisa que isso aí. Não são tempos proféticos. Não? Vemos o elemento do tempo, descobrimos números e o elemento do tempo aqui, estabelecemos datas, mas não tem nada a ver com um período profético que tem que ser cumprido nesse momento específico. Ok? Mas essa certeza de agora, dessa data, de novembro de 2019, é porque não tem mais nenhum evento a acontecer que não seja a vinda de Jesus, certo? Este evento, Assim, tipo assim, aquela época ali era as 2.300 tardes e manhãs, né? Eles fizeram o cálculo, seria para uma coisa e aconteceu outra. Beleza. Só que agora, essa certeza que está tendo é porque o evento esperado é a volta de Jesus realmente. Não tem mais nenhuma profecia de tempo a ser cumprida. É isso? eles acharam o mesmo. Eles acharam a mesma coisa. Mas tem? Eles acharam igual como você, que somente uma coisa que tem que acontecer é a vinda de Jesus. Nós estamos agora fazendo a mesma coisa. Ok? De onde você tem a segurança que é assim? Podemos ter a segurança, estou convencido que é assim, mas nós não temos somente a vinda de Jesus. Na verdade, talvez você lembra que foi explicado aqui em breve, que o evento para... Onde está isso aqui? Não sei onde está. Não, peraí. 2019. Esse evento não é a vinda de Jesus. Não? Esse não é a vinda de Jesus. O que é esse evento aqui? Meia-noite. Ráfia. Ok? Isso não é a vinda de Jesus. Nós estamos marcando um tempo para a vinda de Jesus. Ele fala muito claro que isso não vai ser. Isso é através de linha sobre linha. Não?
Isso é que dá a certeza. Nós não que sabemos que isso é útil. Por que sabemos que esses são os eventos que têm que acontecer? Pelas linhas. As linhas são o padrão. O padrão marca exatamente os eventos que têm que acontecer. Não somente porque o único que pode acontecer tem que ser isso. Sim. A primeira vez que eu fiquei sabendo sobre essa data, eu até falei com os meninos que de primeiro eu nem duvidei que isso seria um cálculo correto, porque eu me baseei em um único texto, eu acho que fala sobre que haverá um dia em que os santos vão saber o dia e a hora de Jesus voltar. Quando eu repeti esse texto, eu pensei assim, que antes desse dia acontecer, a gente já estaria acostumado a fazer os cálculos para chegar em determinadas datas. Então haveria um momento em que todos teremos selados, preparados, e Deus daria a informação, daria a luz sobre o dia e a hora da volta dele. Então, assim, para mim, esses textos aqui são só além. Para mim, não me passou nenhuma dúvida disso, por conta desse texto. Porque mesmo que fala que o dia e a hora ninguém sabe, vai ter um momento que a gente vai saber. Então, só da gente estar sabendo a data da meia-noite, que já é um indício que Jesus está muito perto de voltar. Isso, para mim, já é um indício muito grande. Ok, compreendo, mas também é um pouco complicado. Não basear-se somente nisso, porque não se pode contradizer os dois testemunhos. Tá? Mas eu compreendo o que quer dizer. Aqui havia uma mão. Ângela. Na verdade, eles confundiram o investigativo, executivo com o investigativo. Sim. Entonces no podemos decir que eles confundieron a segunda vinda de Jesús con un juicio investigativo, con el ejecutivo, ¿no? Entonces, si nós falamos que 2019 es este fechamento de portas de graça para os sacerdotes, entonces no estamos falando que ese también es un juicio ejecutivo, mas para algunos sacerdotes. Não tenho certeza se compreendi essa segunda parte. Você está dizendo que estavam fazendo a mesma coisa, não? Não, Como nesse tempo. se está fazendo a mesma coisa também. Isso. Porque eles acreditavam que era a volta de Jesus, mas nós não acreditamos que 2019 é a volta de Jesus, a segunda vinda. Acreditamos que é o fechamento da porta de graça para os sacerdotes. Então, o que os mileristas eles não entenderam é que lo que se acercaba para ele era o começo do juízo investigativo. E eles aplicaram como o cumprimento do juízo executivo. Então, nós não estamos fazendo esse erro, não? Pamina fala que sim. Pamina está falando que estavam fazendo o mesmo erro. Mas eu não posso repetir exatamente a sua lógica. Ele está dizendo que estamos repetindo o mesmo erro, que não estamos interpretando corretamente o evento. Nós estamos nos enfocando agora na mensagem do fechamento da porta da graça, mas na verdade deveríamos dar uma mensagem baseada no juízo investigativo. Não compreendo as implicações disso. Por isso eu não estou pronto a responder bem as implicações. Ok? Sim. Ela falou isso e eu lembrei de uma coisa que eu sempre me perguntei isso, mesmo antes de vir pra cá, e nunca tive a oportunidade de perguntar, acho que é um bom momento, que sempre que eu via que a Cris e o Márcio eles estudavam linha sobre linha e que a história se repetia, eu ficava me perguntando, será que o desapontamento não vai se repetir? Não no mesmo contexto, de errar da mesma forma, assim, sobre a mesma situação, trocar uma coisa com a outra, por exemplo. Mas, por exemplo, que essa data seja não a mesma coisa, assim, que eles trocaram as mesmas coisas, mas que essa data, não necessariamente 2019, mas qualquer outra, seja errada ou não erre, porque para mim faz sentido, é uma questão que faz sentido na minha cabeça, assim.
se a história se repete e houve um desapontamento, na nossa história não haverá um desapontamento? Bom, tampouco sei muito bem responder a isso, por quê? Porque ensinamos por muito tempo que já houve um desapontamento nesse movimento. Quando entrou a separação do movimento dos grandes ministérios, para aqueles que participaram nisso foi uma coisa muito triste, muito incrível. A união que existia dentro do movimento se quebrou. Você não conheceu os oradores desse tempo. Tinha outros homens mais, grandes homens, bons instrutores, que se foram para um lado, deixaram essa mensagem, saíram em conta dessa mensagem. Isso foi para nós outros o que achamos um desapontamento. Ultimamente eu ouvi alguns de nós ensinar que nosso movimento em certos aspectos é diferente. Que não tudo tem que ser dessa mesma forma, ou seja, tem eventos ou movimentos, e esses são movimentos que estamos numa fase onde não pode acontecer um desapontamento, se eu compreendo bem o que a irmã Tessa está ensinando. Mas só posso deixar isso aí como informação que vocês precisam investigar, porque ainda não estou aí para defender isso tampouco. Quer comentar isso? Claro. O porta-microfone já está chegando. Não precisa. Eu acho que, ao entendermos a metodologia de linha sobre linha, a gente vê que Deus tem nos revelado luz de toda a Bíblia para nós entendermos a nossa história. Então, Ellen White fala que nós devemos olhar para trás, aprender sobre o erro deles, para que nós possamos tirar proveito. Então, se a gente vê em várias linhas de reforma, Deus guiando o povo e eles passando por desapontamentos, por exemplo, uma má compreensão sobre o santuário, na época dos mileritas, nós, tirando proveito de todos os erros de todas as linhas de reforma, digamos assim, nós temos toda essa luz, essa rica luz, para poder chegar à conclusão correta, sendo a geração final. Então, eu entenderia que, nesse último aspecto, em termos de um mau entendimento, por essa rica herança que nós temos, nós teríamos condições de não cometer um erro, sendo a geração final. Então, eu diria que o desapontamento não se repetiria. De alguma forma, sim. Não sei se estaria certo. Eu queria adicionar ou acrescentar o que meu irmão falou, que nas histórias bíblicas, quando o povo teve um desapontamento, eles não esperavam um desapontamento. E por isso era um desapontamento. Os mileritas não esperavam que isso acontecesse, os discípulos não esperavam que Jesus ia morrer, e assim outros. Para nós, que nós, desde há muitos anos, como movimento, falamos do desapontamento. E qual será nosso desapontamento? É impossível um povo que sabe que vai ser desapontado. Esse seria um argumento. Tess apresentou uma lógica de por que o último movimento da história da controvérsia não pode ter desapontamento e tem que ser perfeito. Mas, estudando com Wesley aqui, também chegamos à conclusão de que a alfa e a ômega estão baseados também na sua mensagem, obviamente. E o primeiro movimento de reforma era de Noé. E quando a gente estuda o capítulo 6 e 7 da história de Noé, Noé nunca sofreu um desapontamento. Noé sabia cada data dos eventos. Quando se fecharia a porta, ele sabia que 7 dias ia ficar dentro da arca, ele sabia que depois de 7 dias começaria a chover. Então, se nós baseamos o princípio principal de nossa mensagem como metodologia, alfa é igual a ômega, o movimento inicial da história, o primeiro, que anunciava o fim do mundo, nunca foi desapontado. Noé nunca foi desapontado. Sofreu, foi difícil, pode ser, mas nunca errou em nenhuma data. Então, o último movimento não pode errar também, não. Simplesmente por isso, porque Noé não errou, o último não pode errar. E essa é a confiança que deveríamos ter. E estudar mais, de saber por que não pode ter erro. Isso faria sentido na lógica de interpretar esse texto, primeiros escritos da forma, dizendo que não vai ser um teste porque não vamos errar. Não? Ajuda um pouco as respostas? Sim. Felipe. Não é mais sobre desapontamento, mas sobre quando entra nessa questão de tempo,
primeira coisa que me vem na cabeça é quando Miller, com o movimento Marcava o Tempo, vinha as pessoas e falavam, ninguém sabe o dia nem a hora. Eu estava lendo aqui, só pesquisando no Grande Conflito, que as pessoas apontavam, considerando que Ellen White falaria, assim, tem esse ponto que a gente consegue entender que ela está falando de 1844, mas considerando que talvez ela falasse assim, não pode marcar tempo de forma a gente entendesse que seria não poderia marcar tempo mesmo, e pegando aquela lógica que o Jeff falou sobre Abraão, né, pedir uma coisa que talvez seria contra, que Deus está falando. Que aquela passagem, quando a gente olha para aquela passagem e estuda a história milerita, parece que fazia muito sentido. Assim, eles estão marcando a volta de Jesus e tem uma passagem que fala, não pode saber o dia nem a hora. Então, aparentemente, se parece muito sentido ao chegar alguém e falar assim para você, né? Nossa, Ellen White está falando para não marcar datas, né? Só que aí, no Grande Conflito fala que essas pessoas aplicavam erroneamente essa passagem e vinham os mineritas explicavam, não, você está aplicando de forma errada. Então, a primeira coisa que me vem à mente é isso, tipo, que a mesma coisa vai acontecer agora, né? A gente vai ser atacado da mesma forma, mas olhando na história minerita, a gente consegue ver que, nesse ponto, a gente pode esperar ser atacado, mas que a gente está no caminho certo, porque foi o que aconteceu com eles também. De certa forma, aparentemente, olhando assim, né, de longe, talvez ninguém sabe o dia nem a hora, para uma pessoa faria muito sentido, porque eles estavam marcando a data da volta de Jesus, né? Então, para a gente, vão chegar muitas pessoas também falando que não, vocês estão marcando data, e a Ellen White fala que não poderia. Já começaram a falar? Sim. Assim, não? Muito obrigado. Gostaria de ler mais um texto com vocês, que está em 1 Escritos também, 75. 75.1. Ele continua falando disso. Ele diz assim, Primeiros Escritos 75.1. Notemos isso aqui nas notas. O Senhor me tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir e ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência do tempo. Não deve estar na dependência do tempo. A mensagem que nós temos está dependendo do tempo? Não, de que depende essa mensagem? De linhas. Okay? Não depende do tempo. Para nada. Depende de linhas. Vi que alguns estavam conseguindo um falso excitamento, despertado por pregar em tempo. Mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo possa ser. Vi que essa mensagem pode sustentar o seu próprio fundamento e não necessita de tempo para fortalecê-la. É que ela irá em grande poder e fará a sua obra e será abreviada em justiça. Em inglês fala um pouco diferente, porque diz, mas não deve estar na dependência do tempo. Em inglês fala, mas não deve, como esse traduzo de pendurar, não? Pendurar do tempo. Ok, isso que quer dizer? A nossa mensagem não pendura do tempo. O tempo está lá, sim, mas pendura, ou está estabelecido outra coisa. Aqui fala pendurar, em outro momento ela fala de based upon, baseado sobre. A base não é o tempo. E não é. A base aqui não é o tempo. Tudo isso aqui só são uns poucos exemplos, não? Certo que podemos ver aqui, mas o tempo é um elemento que surge, que aparece, que é visível, mas não é baseado. É basado na história, todas as vezes que se repite a data, por exemplo, 9 de novembro, como ele fez aí, todas as vezes que se repetiu a data 9 de novembro, ele conseguiu colocar debaixo de uma linha sobre linha, não? Claro, mas datas se repetem você tem milhões de datas que se repetem, não? A repetição da data somente é possível colocar um contexto que faz sentido
pela repetição da história, pela linha sobre linha. Se você não tinha essa regra que permite fazer isso, então não. Você não, porque cada data se repite. Você pode se inventar muitas datas. Mas porque tem essa lógica da história que se repete, do último presidente representa o último presidente aí nessa linha, nessa linha, nessa linha. Por isso você pode fazer isso. Isso é do que pendura o tempo. Se você coloca tempo logo novamente aí, o tempo não pendura disso. Isso não é o tempo, mas você pendura o tempo da linha. Ok? E não a linha, o evento não pendura do tempo. Eu acho que uma mensagem baseada pendurada no tempo, ela decorre tudo dela do tempo. E no nosso contrário é pendurado na linha mesmo. Que tudo decorre das linhas. Sim. Seria o que eles deviam fazer antes era, depois de 844, talvez era mais, igual, colocar o 2300 para frente. Toda a mensagem deles vinha dessa nova marcação de uns 2300, um exemplo, que as pessoas faziam errado. Qual é uma boa madeira aqui no Brasil? Uma dura madeira. Paraju. Qual é uma boa madeira? Paraju. Roxinho, paraju. Isso é aqui, essa madeira. Não? Isso aqui, isso é firme, isso é estável. Você faz aqui uma estrutura, como vimos aqui, como se faz isso assim. Ok? Uma estrutura que é muito firme, que aguenta muito peso. Se você coloca aqui. E depois, como vimos aqui, ele colocou assim. Madeiras dentro do chão também. Para que essa estrutura não dá para cair. Você puxa desse lado, você puxa desse lado, é firme. Essa boa madeira. Assim é esse movimento. Agora, daqui você pode pendurar muitas coisas. Você pendura eventos, você pendura aqui tempo também, muitas coisas você pode colocar aqui. Ok? E isso tudo é firme, mas isto não é tempo. Isto é tempo aqui. E com uma luz, por exemplo, você pode pendurar coisas, muitas coisas. Ok? Mas isto aqui não é tempo. Nessa história, totalmente diferente. Ok? Nessa história diferente aqui. Isto é aqui. Isso é o tempo. Então, do tempo, os eventos penduraram aqui. Mas nessa linha, não. Nossa linha não é. É linha sobre linha. O tempo deles era o teste deles. Tempo era teste aqui. Aqui não é o tempo, o teste. Tempo, o sábado vai ser um teste. O grande teste, ele falou o sábado. É o sábado. Sim. Mas, claro, nós compreendemos também que no fractal, esses testes são outros textos também para cada grupo. Mas o grande teste para o povo de Deus é sábado. Para eles, o tempo era o teste. Para a gente, o sábado, a nossa alimentação, isso vai ser um tipo de teste no nosso caso. Tem muitos testes. Não? Cada verdade se virá um teste. Sim. Não? Isso compreendo. Mas temos que distinguir. Ele fala o grande teste, é o teste final, a prova final. É o sábado. Mas o sábado também tem a ver com tempo, não? Sim. É um dia. Sábado é o grande teste, mas o sábado você tem que entender o tempo do sábado. Quando começa, quando acaba, qual dia é o sábado, qual é o sétimo dia. O Matias, teve uma vez que ele falou assim, o Matias uma vez disse assim, o sábado, como um teste, ele também vai servir para tudo o que a gente vai estar prestes a enfrentar. Da mesma forma que passa a semana, a gente vai chegar e vai se preparar para o sábado, entendendo da forma que ele deve ser preparado. A partir do momento que a gente sabe que 2019 tem um certo, que vai ter um acontecimento, que é meia-noite, ou é Ráfia,
e a gente sabe o que vai acontecer ali, a gente vai ter que estar preparado também ali. Então, tudo gira em torno do sábado. Então, Amém. Mais algum comentário? Vocês deveriam agora... Tem muitos textos aqui. Muitos textos onde ele fala desse tema. Toma esse tempo e pesquisem e estudem esses textos. Acho que aqui foi possível dar uma lógica para enfrentar. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei, tem tantos textos ali na White. Isso, não? Graças a Deus, de repente se torna simples. De uma maneira errada, algo que é tão simples. A gente vê que é só Deus vindo tirando a cortina dos olhos da gente pra gente ver. Exatamente, somente... E por isso eu falei no início, foi preciso que nesse movimento aprendeu a estudar bem, a olhar bem, a investigar bem. Nem estamos fazendo um estudo assim muito profundo, muito detalhado, mas simplesmente parar lá um pouco mais tempo, olhar, pensar, já ajuda para compreender o significado. Na verdade, é interessante que em todas as linhas nós temos elementos de tempo, né? Em todas as linhas. Então, estamos agora na nossa linha. Obviamente que na nossa linha também haverá o elemento tempo. Linha de Noé, linha de Cristo, todas as linhas, qualquer linha que formos fazer aí, vai ter o elemento tempo, né? Só a nossa que não teríamos em relação a marcar tempo. Ok? Muito obrigado. Então vamos encerrar aqui. Vamos lá.